Olá! Vamos falar hoje de um dos processos mais incríveis e fundamentais para a vida, a osmorregulação. Pode parecer um nome complicado, mas é basicamente o ato de equilíbrio que permite a vida existir em todos os cantos do planeta, lá do fundo do oceano até o deserto mais seco. E para a gente começar, que tal uma pergunta que talvez já tenha passado pela sua cabeça? Já parou para pensar por que uma gaivota pode tranquilamente beber água do mar, mas se uma pessoa tentar fazer o mesmo vai passar muito mal? A resposta para isso está no coração da nossa conversa de hoje. Então o que a gente vai ver? Primeiro, o conceito básico desse equilíbrio da vida. Depois, vamos mergulhar nos desafios específicos de cada ambiente, água doce, água salgada e a vida em terra. E para fechar, vamos ver como a forma de eliminar os resíduos é na verdade uma solução genial para tudo isso. Ok, vamos lá. Primeira parte, o equilíbrio da vida. Pode parecer estranho, mas ajuda a pensar em qualquer ser vivo, de uma ameba minúscula a uma baleia azul gigante, como um saquinho de água. Um saco de água muito bem controlado. E a regra número 1 da sobrevivência é manter o que está dentro desse saco sempre estável. E o nome técnico para esse jogo de equilíbrio é homeostase. A ideia é bem simples. Não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, se está chovendo a cântaros ou se o sol está rachando, o ambiente aqui dentro do corpo precisa ficar constante. É a base de tudo na fisiologia. E quem dita as regras desse movimento todo é a osmose. Pensa assim, ó. A água é meio que obcecada por equilíbrio. Ela sempre vai se mover de um lugar onde tem poucos sais dissolvidos para um lugar onde tem muitos sais. E ela faz isso passando por uma membrana semipermeável, tipo a nossa pele ou as brânquias de um peixe. E essa regrinha básica da física cria desafios gigantescos para os animais. Agora vamos para o nosso primeiro campo de batalha, o desafio da água doce. Para quem vive em rios e lagos, a ameaça é constante e, sem exagero, é a de inchar até explodir. Então, o problema aqui é a diluição. O corpo de um peixe de água doce é muito mais salgado do que a água ao redor dele. Por causa da osmose, a água não para de entrar no corpo do peixe, ao mesmo tempo que os sais preciosos que estão dentro dele querem escapar para fora. E essa imagem aqui ilustra o drama perfeitamente. Vamos olhar com calma. Tá vendo as setas azuis? Elas mostram a água entrando sem parar, sem que o bicho precise fazer nada. E as setas vermelhas? São os sais, os íons, que estão sendo perdidos para o ambiente. É uma luta que nunca acaba contra a diluição. E aí, como eles sobrevivem a isso? Com um kit de adaptações incrível. Primeiro, eles fazem muito, mas muito xixi. Produzem um volume gigantesco de urina super diluída para botar o excesso de água para fora. Além disso, eles gastam energia para pescar ativamente os sais da água e jogar para dentro do corpo. E claro, também conseguem sais pela comida. Agora vamos virar a chave completamente e mergulhar no desafio da água salgada. Aqui, o problema não é ter água demais. É o contrário. É o risco de secar no meio de um oceano inteiro. No mar, os animais seguiram basicamente duas estratégias. Tem os osmoconformadores, tipo uma água viva, que simplesmente deixam o corpo deles ter a mesma concentração de sal que o oceano. Eles seguem o fluxo. E tem os osmorreguladores, como a maioria dos peixes, que lutam o tempo todo para manter o sangue deles menos salgado que a água do mar. E esse gráfico aqui é ótimo para a gente entender isso. A linha diagonal mostra os conformadores. Se a concentração de sal lá fora muda, a de dentro muda junto. Já a linha retinha na horizontal, esses são os reguladores, os lutadores que mantêm o equilíbrio interno deles custe o que custar, não importa o que aconteça lá fora. E olha, nada mostra melhor essa diferença do que essa imagem. Vamos analisar. Na esquerda, o peixe de água doce, o tempo todo jogando água para fora. Na direita, o peixe de água salgada, que perde água para o ambiente sem parar e precisa beber o tempo todo para não desidratar. São literalmente problemas espelhados, que pedem soluções opostas. Tá, e como o peixe de água salgada resolve isso? Ele bebe o oceano, sem parar. Só que aí entra sal demais, né? Para se livrar desse excesso, ele tem células especiais nas brânquias que funcionam como bombinhas, empurrando o sal para fora. E diferente do primo de água doce, o xixi dele é super pouco e bem concentrado. E isso nos traz de volta para a nossa pergunta do começo, sobre a gaivota. Aves e répteis marinhos têm uma carta na manga, as glândulas de sal. São órgãos super eficientes, que geralmente ficam perto dos olhos e que tiram o sal do sangue e o eliminam como se fosse uma lágrima super salgada. É por isso que a gaivota pode beber água do mar e ficar numa boa. Depois de dominar os ambientes aquáticos, a vida encarou o que talvez tenha sido o seu maior desafio: conquistar a terra firme, um lugar definido pela falta de água.
Em terra, o nome do inimigo é dessecação, basicamente a perda de água para o ar. Cada vez que o animal respira, cada momento que passa debaixo do sol, ele está perdendo água, esse bem tão precioso. E a tolerância a essa perda de água varia de uma forma absurda. Uma pessoa já começa a ter problemas sérios se perder uns 10 a 12% da água do corpo. Um camelo aguenta firme até 30%. E uma lesma, pasmem, ela pode perder até 80% do peso dela em água e sobreviver se conseguir achar um lugar úmido a tempo. Essa conquista da Terra só foi possível por causa de uma série de inovações fantásticas. Peles e escamas impermeáveis, pulmões internos para diminuir a evaporação na respiração, rins super eficientes que conseguem tirar até a última gotinha de água da urina e, claro, comportamentos espertos, como só sair para caçar à noite. E aqui temos dois mestres da vida em terra. De um lado, o camelo, que aguenta perder muita água e depois, quando acha, consegue beber mais de 100 litros em poucos minutos. Do outro lado, o incrível rato-canguru. Esse bichinho do deserto pode passar a vida inteira sem beber um gole d'água, porque ele tira tudo o que precisa do próprio metabolismo, da queima do alimento que come. Bom, chegamos na nossa última parte e é aqui que todas as peças se encaixam. A gente vai ver que o jeito como um animal se livra dos seus resíduos não é um acidente, mas sim uma resposta direta ao desafio de água que ele enfrenta. A ideia central aqui é essa. O tipo de lixo nitrogenado que um animal produz é perfeitamente adaptado à quantidade de água disponível onde ele vive. É uma das coisas mais elegantes que existem na biologia. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Os peixes que têm água de sobra podem se dar ao luxo de excretar amônia. Ela é bem tóxica, mas se dilui fácil na água. Já os mamíferos, como a gente, transformam a amônia em ureia, que é menos tóxica e gasta menos água. Agora, os verdadeiros campeões em economizar água são as aves e os répteis. Eles produzem ácido úrico, que é quase uma pasta. Assim, eles perdem o mínimo de água possível. E para a gente fechar, essa citação resume tudo de um jeito perfeito. A vida começou no mar. Quando os animais saíram da água, eles tiveram que, de alguma forma, carregar aquele ambiente estável do oceano dentro deles. A osmorregulação é a história de como eles fizeram isso. Fica a pergunta: que outras soluções geniais a vida ainda vai inventar para os desafios do futuro?